vez teve Zaraki quase morrendo, vários Queens mostrando poder pela primeira vez e o Ichigo botando ordem na casa, bom demais. Mas será que essa volta do Ichigo foi épica ou poderia ter sido bem melhor? Bom, se prepara porque dessa vez talvez tenha algumas opiniões aí polêmicas. Mas assiste no final porque tem muita coisa pra gente falar, inclusive sobre o que já saiu pros próximos episódios. Vamos lá! Inês Trunks, Peter aqui, bom demais, hein? E galera, pra quem achou que seria impossível, né, ver o Zaraki tão perto de morrer, ó, dessa vez ele quase foi de arrasta pra cima, quase foi de submarino. Ou pior, né? Bom, pior que o submarino, não sei, né? Nem eu. Mas não tem mais porque ter medo, né? Porque finalmente o Ichigo chegou pra botar ordem na casa. E claro, como um bom filho, a casa torna. Ele já chegou mostrando quem é que manda. Rapaz, chegou na voadora. Mas galera, primeiro a gente teve a cena do Yurra, daquele mesmo jeito misterioso, igual da outra vez. E como eu falei pra vocês, eu achei que eles não iriam explicar a cena pra dar um ar de mistério, entende? Por isso não colocaram a cena do mangá. Lá explica o que tá acontecendo ali. Mas, como eu já expliquei essa cena no vídeo do episódio da Hulk, dá uma conferida lá se você quiser entender melhor isso aí, beleza? Agora sim a gente vai falar do Zaraki. Rapaz, coitado do Zaraki. O cara lutou pra caraca, deu a vida no outro episódio e agora chegou essas menininhas mequetrefe igual as hienas pra tentar matar ele. Ai, cara, eu tô com raiva, hein? E é louco, cara, é louco que elas foram malandras mesmo. Porque os Queens têm os dados geral e o Zaraki tá lá como uma das ameaças de guerra. Ou seja, um dos 5 caras mais perigosos só pela força bruta dele, puro taijutsu. Não sei se eu posso usar essa palavra aqui, mas enfim. Então geral conhece o Zaraki. É como se ele tivesse um cartaz de procurar, sabe, estilo de One Piece lá. Todo mundo quisesse dar capa do cara. Rapaz, tô misturando os animes, mas você sabe. Só que no caso dessas meninas aí, por mais fortes que elas sejam, ainda falta muito arroz e feijão. E bem quando o Zaraki já tava vendo a luz do outro lado, a gente tem o Ichigo chegando igual um meteoro do céu. Porra, prontinho pra resolver com tudo. Mas essa foi uma cena que dividiu opiniões, galera. Porque teve muita gente que não gostou dessa enrolação na luta do Ichigo. Mas eu acho que o maior problema, digamos assim, é que foi um pouco sem sal a chegada dele. Eu não sei se vocês acharam isso, tá? Mas quiseram colocar um remix da música tema dele bem na hora. Porra, e não ficou tão legal. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Mas assim, eu acho que foi um tiro no pé essa mudança, porque a música dele é icônica, né? E a marca registrada dele. E aí ficou uma cena super rápida com uma música nada a ver. E depois o Ichigo ainda ficou meia hora sambando lá com aquelas minas. Aí é meio broxante mesmo. Porque no mangá teve bastante coisa diferente, ok, galera? Pra começar, que essa luta dele é muito mais rápida. E é só contra uma delas ali. As outras só ficam lá olhando praticamente. E nesse ponto eu fico dividido. Porque elas sabem que o Ichigo é a maior ameaça de guerra. Mas mesmo assim elas ficam paradas sem querer se transformar. Porque acham que não precisam de tanto. Pô, isso não faz sentido nenhum, galera. Tanto que a Candice fica dando a vida e parece que ela é errada na situação, né? Quando na verdade as outras que são burras demais mesmo. E no mangá elas têm que ser convencidas lá por comida e brinquedos. E a parada nada a ver. Eu acho que o anime fez bem melhor mesmo, né? Mostrou uma lutinha legal. E por que eu falei que eu fiquei dividido então? Porque por mais que seja melhor terem aumentado a luta e deixado a luta melhor, também não faz muito sentido, galera. Porque no outro episódio o Ichigo nem terminou de ouvir o Ichibei de tanta pressa que tava. E agora que ele chegou, ele fica brincando e perdendo tempo com elas. Pô, e ainda pedindo pra garota desviar do ataque. Pô, tá de sacanagem, isso é falta de sacanagem pra caramba, né? Quando ele chega na guerra mesmo, né, toda a pressa do Ichigo desaparece. Ele fica lá tendo cuidado com o inimigo, né, que tava matando os aliados dele há 1 minuto atrás. Pô, é muito inocente um negócio desse aí, não dá. Eu fiquei dividido, não, fiquei com raiva, né? Eu posso falar que eu fiquei dividido? Fiquei mais com raiva do que dividido, enfim. E ainda casa com uma luta muito antiga do Ichigo e foi totalmente esquecida no anime. A luta dele contra o Dodone lá no começo do Eco Mundo, né? Quando o Ichigo fica se segurando e batendo fofo, até que o Dodone pressiona ele e força o Ichigo a lutar sério. Depois dessa luta, o Dodone ajuda ele, né? Ainda fala que o Ichigo tem que se tornar um demônio e tal, porque os inimigos pela frente não vão ser tão gente boa quanto ele foi lá e o Ichigo não pode se dar o luxo de brincar. Óbvio, vai ficar brincando ali naquele momento. E isso é bizarro quando a gente vê que isso foi esquecido há muito tempo e o Ichigo continua brincando, continua pedindo para os inimigos desviarem dos ataques dele, mesmo depois de quase matarem o Zaraki. Pô, o Ichigo deve ter batido a cabeça na queda, ele deve ter ficado imbecil. Só pode, porque na boa, a gente no momento sério para passar por isso. Outro detalhe maneiro é que as garotas usaram o Sclavery, que é a escravização do Reishi para absorver o Reishi ao redor delas e ficar ainda mais forte. Foi realmente maneiro que reaproveitaram essa vantagem dos Quinches. E claro, o Ichigo mostrou um novo poder dele, que é o Getsuga Tensho. Não é o Tensho não, é o Getsuga Zujisho,
e que basicamente é 2 Getsuga Tensho juntos. Pois é, tá pior que Naruto, né? Só sabe fazer variação do Rasengan também. Mas vai ser variação de Getsuga, tá bom, né? Acho que deve ser coisa de protagonista aí, só pode. E depois da Candice perder um braço, eles cortaram a cena da Gigi. Primeiro chegando nos cadáveres lá e falando que mesmo se ela usasse o sangue, não iria adiantar, porque ela só pode controlar outro Quinch se ele estiver morto. E com todo esse lance de zumbi dela, aí a gente entende por que a Bambia tava com tanto medo delas quando ela perdeu pro Komamura lá naquele episódio. Porque já que ela tava à beira da morte, a Gigi já queria dar cabo dela, né, pra transformar em zumbi. Vocês lembram? Pois é, Quinch é tudo traíra, né? Tudo carne de pescoço, galera. Pô, não dá pra confiar, não. Só que o final é onde tem realmente cereja do bolo, porque é o que vai mudar tudo daqui pra frente. Presta atenção. Ainda mais porque, diferente da Hulk, né, e dos outros que desceram do Palácio lá das Almas numa boa, o Ichigo desceu arrebentando com todas as barreiras. E deu pra ver que o próprio Mayuri, pô, ele ficou meio pé da vida com isso, porque não deu pra entender por que a Divisão Zero abriu o caminho pro Yuha invadir. Praticamente estenderam o tapete vermelho e convidaram ele pra entrar. Porque provavelmente eles quiseram chamar a luta pra onde eles têm vantagem, eu imagino isso. E de novo, galera, outro detalhe maneiro foi justamente que no mangá, essa explicação sobre a armadura do Ichigo, né, e a brecha no céu, foi feita pelo Yuha e não pelo Mayuri. Só que a cena no anime com o Mayuri ficou melhor, porque com o Yuha perdendo tempo contando história lá antes de entrar na luz, tinha ficado meio ridículo mesmo, então achei que com o Mayuri ficou melhor. E agora deu pra ver que a armadura do Ichigo não é só uma roupinha qualquer, porque ela é o Oken, né? A chave pro Palácio das Almas, que é feito com os ossos e o cabelo da Divisão Zero. Só que aí a gente lembra que o Ichibe é careca. Pô, então que cabelo eles usaram? Eu espero ter usado a barba, né? Eu espero. Pois é, meio nojento, mas a chave tá literalmente nos ossos dele. E era isso que o Aizen mais queria. E falando nele, o próprio Aizen apareceu durante a fala do Kyokaro lá. Porque eles ainda vão se encontrar. Fica de olho nisso, galera. Vai ser maneiro demais. O Aizen tá todo enfaixado. E quando o Yuha foi lá conversar com ele, era uma conversa por Ryatsu. Tipo telepatia mesmo. Na verdade, o Aizen tá totalmente coberto desse jeito mesmo. Só que o final mesmo é com o Ishida aparecendo pro Ichigo. E ali foi a primeira vez que eles se viram depois de um bom tempo, né? E eu acho que foi um choque pro Ichigo ver que ele tinha mudado de time. Mas pela cara que o Ishida fez na hora de ir embora, deu pra ver que tem alguma coisa ali. Ele não parece estar 100% do lado dos Quinch, mas tem que ver o que aconteceu pra ele estar ali. Bom, e só mais um detalhe que eu acho que vocês também perceberam, é que o final do episódio é um corte de cena tão rápido e tão do nada, que parece que cortaram alguma coisa em cima da hora dali. Vocês perceberam isso? Isso casa com algumas informações de que esse episódio teve problema de produção. Mas pode ficar tranquilo aí, porque os últimos 2 episódios da temporada vão ser lançados juntos, né? Como se fosse um episódio duplo. Por isso é provável que talvez o episódio dessa semana seja mais pra relembrar o que aconteceu, né? Pra que eles tenham que cumprir tabela. Mas como eu falei, relaxa que os episódios finais do arco prometem muito. Tá curtindo até agora? Comenta aqui embaixo. Não esquece, se inscreve, tem que estar inscrito, galera. Esse é um canal de informação nerdístico, sempre acompanhando tudo que tá saindo em tempo real praticamente. Você tem que estar com a notificação ativa, tá clicando no sininho? Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!